Misturar psicólogo com regressão já deu muito pano para manga. Toda vez que a gente vê um grupo de psicólogos onde tem um que menciona a palavra regressão, a coisa costuma pegar fogo. Por quê? Psicólogo defende muito a questão da ciência. A psicologia é uma ciência. E quando a gente fala ciência, o que a gente quer dizer com isso? Que ela é um estudo, né, de métodos e de técnicas e também dos conceitos do ser humano, do comportamento, enfim, das emoções do ser humano, e a gente se baseia no que é comprovado. Quando um psicólogo trabalha uma técnica ou lança uma técnica, ele disponibiliza todo o protocolo de trabalho dele, disponibiliza as estatísticas, os resultados que ele obteve, de forma que outra pessoa pode aplicar da mesma forma que ele aplicou e obter o mesmo resultado. Se não obtiver o mesmo resultado, começa-se a repensar aquela técnica, né? Começa a pensar, tá, o que deu resultado foi a mesma técnica, foi outra coisa. Então a ciência ela tem muito disso, de estudar e entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. E quando a gente fala de alguma coisa que tem pouco controle, por exemplo, quando a gente fala de regressão de vida passada, não existe comprovação, pelo menos até hoje, de que existe vida passada. As pessoas acreditam? Acreditam. Eu acredito? Não importa. O que importa é a gente ter as informações vindas de pesquisadores. Alguém provou até hoje que com provas concretas, com provas realmente com bases, com dados científicos, não no achômetro, não na experiência pessoal, não. A pessoa comprovou de alguma forma que outras pessoas possam utilizar esse mesmo caminho, essa mesma fonte e identificar, olha, tá aqui, é verdade. Não, então não é considerado ciência quando se fala em regressão de vida passada. Mas eu considero que a psicologia utiliza sim da regressão, quando ela utiliza alguns meios, algumas técnicas para que a pessoa lembre, regrida na memória dela, a gente chama mais então regressão de memória, para momentos da vida dela onde aconteceram coisas significativas, que deixaram marcas, que estão influenciando a vida dela até hoje e que se trabalhar esse momento, né, no consultório com o psicólogo, se relembrar, se ressignificar, se der uma chance para uma compreensão do que aconteceu. Se você fizer esse trabalho, a pessoa pode ser muito beneficiada. Ela pode entender muita coisa do que acontece com ela, do que aconteceu em algum momento. Ela pode ter luz a algumas situações e ter um novo sentimento daí para frente, ter um novo comportamento, começar a ter uma atitude nova, fazer coisas diferentes, melhorar, se sentir melhor, compreendendo o que aconteceu na vida dela em algum momento. O que acontece é que costuma ser muito misturado com religião. Quando a gente fala em vida passada, em outra vida, normalmente são conceitos religiosos. Mas eu vejo que tem pessoas que trabalham com vida passada, e quando eu falo trabalho, significa oferece um serviço e recebe por ele, é um trabalho. Pessoas que trabalham com vida passada e que não tem nenhuma influência religiosa, ela simplesmente acredita numa vida passada, e quando eu falo acredito é nesse sentido, ela é uma informação a qual ela concebe como verdadeira, mesmo sem ter uma prova concreta, porque quando tem uma prova concreta não é questão de acreditar, é questão de saber. Você sabe uma coisa que está ali provada para você. Quando não é prova, você tem o direito de acreditar ou não. E tem pessoas que não têm nenhuma base religiosa e trabalham com essa questão da vida passada e acreditam que, voltando a momentos de suposta vida anterior, também teria alguma resolução de conflito atual. Por que a psicologia está sempre nesse meio, né? Os psicólogos estão sempre nessa história? Porque os psicólogos consideram que não é muito honesto, não é muito justo você oferecer um trabalho, você cobrar por ele, uma vez que não tem comprovação, uma vez que é uma questão de crença. Então, né, e uma vez que não tem toda essa fundamentação e não está aprovado pelo conselho, né? Todo psicólogo tem órgãos que regulamentam, fiscalizam, que dão toda a norma de conduta, enquanto os conselhos de psicologia, o federal, os regionais, não aceitam como uma técnica científica, não é possível usar essa técnica, né? Você pode acreditar o quanto quiser no seu âmbito pessoal, mas enquanto profissional, enquanto seu trabalho,
não é possível utilizar. E por isso que a gente vê muita gente se inflamando com relação a esse assunto, porque é uma coisa que está muito próxima. Quando a gente fala de vivência de outros momentos que estão influenciando o momento atual, é tudo da psicologia, é tudo que a psicologia faz, né? Tudo, ou muito, uma boa parte do que a psicologia se empenha é nesse entendimento. E é importante sim, quem costuma me ouvir já percebeu de outros vídeos o quanto que eu falo, né, de situações que você viveu na sua infância, né, deixaram marcas, aquilo te marcou de alguma forma e que está provocando aqui alterações, sofrimento, te impede de fazer coisas bacanas por conta de uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Até quanto tempo que essas coisas podem te influenciar? Aí tem aquela discussão, vida uterina, alguma coisa que aconteceu na vida uterina pode te influenciar hoje? Será que tem alguma coisa que eu não vi até hoje? Se você conhece, me conte, por favor. Mas eu não vi até hoje nenhum estudo que comprove de uma forma certa que informações emocionais da vida intrauterina tenham marcado de alguma forma. Até aqueles estudos de música, de colocar música na barriga, de que estaria alguma influência. Eu vejo muito a expectativa dos pais, os pais que têm muita expectativa de fazer alguma coisa boa para o seu filho, de colocar música para ele se desenvolver bem. São pais atentos, são pais que têm muita vontade de ter um filho, né, muito equilibrado, com muita saúde emocional. Então é para a gente se pensar que se esse pai está fazendo isso enquanto a criança está na barriga, é um pai que continuou fazendo isso ao longo do tempo. Então será que foi a música que colocou na barriga ou será que foi todas as ações desses pais, né, desde o nascimento até crescer e tudo mais, que influenciaram para ter uma pessoa bacana, bem estruturada, enfim. São estudos que eu ainda não vi, né? Estudos realmente científicos, publicados, aceitos, porque quando os conselhos aceitam um estudo, ele vai fazer toda a verificação, alguma coisa. O que a gente pode fazer com essas informações? Exemplo, uma vez o que uma pessoa me explicou, olha, que quando o profissional coloca a pessoa naquele momento de regressão de vida passada, se ela tem alguma imagem de que supostamente seria de uma outra vida que ela viveu, de alguma forma aquela imagem seria significativa para essa pessoa, independente de ser verdade ou não de ter vivido numa vida passada. Ok, essa pessoa acredita isso, mas eu acho que esse material pode ser trabalhado sem fazer a pessoa pensar de que é uma vida passada, porque se você fala para ela, estou fazendo uma terapia de vida passada, você está colocando, olha, vida passada existe, só que enquanto psicologia, a pessoa não pode afirmar isso porque não foi comprovado. Com relação a esse acesso de memórias antigas, é importante? Às vezes o psicólogo coloca alguma técnica que seja um pouco mais específica. Olha, agora nesse momento nós vamos fazer um trabalho que vai acessar lembranças de outros momentos que você viveu, situações que foram significativas. Às vezes o psicólogo faz isso, ele coloca de uma forma bem clara, bem objetiva, que aquele momento vai ser para acessar lembranças da infância, da adolescência, de outros momentos que foram importantes para essa pessoa. Às vezes o psicólogo não coloca de uma forma assim tão objetiva, olha, é isso que nós vamos fazer agora, mas ele vai induzindo de forma que essa possibilidade aconteça, para que essas lembranças venham à tona. E de uma forma informal, digamos assim, ele está fazendo uma regressão de memória. Então, conclusão, psicólogo faz regressão de memória? Eu acho que a gente pode dizer que faz sim. Usar esse nome pode causar muita confusão. Então eu acho que por isso não se usa de forma assim tão... Porque as pessoas estão mais acostumadas a quando ouve essa palavra regressão, a uma coisa talvez mais religiosa ou talvez mais mística, que não é o caso, não é o trabalho do psicólogo. Querendo fazer o seu trabalho psicológico, entender a sua história de vida, entender como você foi se formando, o que foi, né, sendo construído como importante para você, o psicólogo está aí para te ajudar à disposição. Obrigada por me ouvir.